Olá pessoal, eu sou o André Amaral, bem-vindo ao Delta Economics e hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto bastante polêmico, né, e que gera muita confusão, que é sobre o spread bancário no Brasil, né. Eu acho que para a gente conseguir destrinchar melhor esse assunto, é importante é, que a gente entenda bem o conceito de spread bancário mesmo, né? Para que isso fique bem claro e que assim consigamos aí o êxito, né, na compreensão exata do que é o spread bancário, por que ele acontece e como que essa dinâmica acontece no Brasil, né? Isso é um assunto muito questionado, mas que poucas pessoas conseguem entender bem, né? Talvez pelo nome, né? Porque como ele deriva aí do inglês, né? Então spread, então as pessoas quem é mais leigo, né, no mercado financeiro tem mais essa dificuldade. Bom, eu trabalhei no mercado financeiro há alguns anos da minha vida, né? Nunca trabalhei em banco comercial, né? Eu trabalhei em banco múltiplo, né? Na verdade, mais banco de investimento. Mas é um assunto que eu tenho bastante familiaridade, né? Não só porque a minha, a minha dissertação de mestrado foi mais sobre política monetária, né? Então é um assunto que eu tenho bastante familiaridade. Eu acho que para começar a explicação e tornar bem dinâmico e bem didático, né, é importante a gente separar algumas coisas, né? É, certamente, eu diria que você com certeza já se perguntou. Bom, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? Recentemente ela teve aí no seu na sua maior baixa histórica, né? E muita gente se perguntou, bom, agora o crédito ficou barato, né? Mas será que ficou mesmo? Bom, então a gente vai tentar responder isso de uma forma bem clara, né? E bem simples. Então, por que, que a taxa Selic cai? Mas quando você vai ao banco e você precisa do empréstimo, você pede o empréstimo, aquilo não reflete a realidade, né? Então você pede o empréstimo e o banco te cobra lá 10, 12% ao ano, sendo que a taxa de juros tá lá, ou teve recentemente, né, 2, 3% aí. Por que isso acontece, né? Então, bom, vamos lá. Primeiro, é bom a gente separar a economia, né, em dois grupos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. É, existe um grupo de um lado, né, um grupo desse lado, um grupo desse lado, e um agente no meio. Então, o grupo lá da direita, né, é o grupo dos poupadores, né, aquelas pessoas com recurso, que conseguem poupar. E do outro lado, né, do lado esquerdo, existem ali as pessoas, os tomadores de crédito. Né? Então, assim, entra ali empreendedores, né, os empresários no caso, pessoas que querem consumir, né, querem financiar imóveis, carros, eletrodomésticos, qualquer coisa. Então, esses são os tomadores de crédito. Ok. E existe algum agente no meio. Quem é esse agente no meio? É a instituição financeira, é o banco, certo? Então, qual é o objetivo principal do banco? Bom, durante a evolução, né, dos tempos, né, a evolução do sistema financeiro como um todo, hoje você conhece bancos de investimento, né, bancos que possuem uma carteira de vários produtos, né? Então, você entra num banco e você tem ali um monte que você pode escolher, né? Mas ainda, até hoje, a principal fonte, né, de receita do banco ainda é o crédito. Né? Então o que o banco faz? O banco toma dinheiro de um lado e empresta do outro. Então o banco pega daqueles poupadores, né, aquelas pessoas com recursos, ele toma aquele dinheiro, ele promete um retorno, né, após um determinado tempo, e que ele faz? Com esse dinheiro ele empresta para aquele tomador de crédito, aquela pessoa que precisa de dinheiro ou para montar o seu negócio ou para consumo, como nós vimos já anteriormente. Pois bem, então existem esses dois grupos. Então, aquelas pessoas com recursos que emprestam para o banco pega, promete o pagamento lá na frente e empresta para aquelas pessoas com a promessa que aqueles indivíduos, né, os tomadores de crédito, pagarão o banco também após um determinado tempo. Ok, mas se o banco fizesse isso simplesmente só utilizando a taxa básica de juros, a Selic, o banco não existiria, porque ele não teria nenhum ganho.
Então ele teria que repassar, quando ele fosse tomar o crédito, ou tomar o recurso, né, o capital do poupador, ele pagaria a Selic, hoje é 5,25, e emprestaria pedindo também 5,25. Portanto, ele ficaria no 0 a 0. Existe o custo administrativo. Bom, o banco não existe. Não faria sentido. Ok. Então, o banco, agora estamos todos na mesma página, o banco precisa, de fato, obter um ganho ali. Mas o que acontece? Esse ganho, né, essa taxa aí, é que nós chamamos de spread bancário. Ou seja, a definição mais técnica aí. O spread bancário é a diferença entre o custo de capital dinheiro dos poupadores, né, versus o pagamento, né, o recebimento do recurso emprestado para os tomadores. Então, esse ato, essa diferença é o que nós chamamos, né, o que nós denominamos de spread bancário. Ok, até aí tudo bem. Então já concluímos que o spread bancário é essa diferença, né? Esse é o lucro do banco ali, esse é o spread do banco. Só que há um detalhe nisso aí. No Brasil, o spread bancário ele é o segundo maior do mundo. Fica atrás somente de Madagascar. A gente vai explorar daqui a pouquinho um estudo da Fundação Getúlio Vargas. E eu vou mencionar, claro, vou deixar aqui também aí nos comentários e tal, né, os autores do estudo também, bem como o artigo, para quem quiser depois fazer a leitura com mais calma. Então, dessa forma, nós sabemos que o Brasil é o segundo maior spread do mundo, né, então o lucro do banco ali é extremamente alto, né, essa taxa e essa diferença, né, que é o spread bancário, é o segundo maior do mundo, só atrás de Madagascar. Mas por que isso acontece? Que é o nosso objetivo do vídeo, é tentar desvendar esse mistério. Por que essa taxa realmente é muito alta? Então eu vou listar alguns motivos e depois a gente vai dar uma olhada no artigo, né? Bem como ali as possíveis soluções para isso, né? Se é factível ou não, é algo que nós discutiremos, então fica ligado. Antes da continuidade, eu só pediria que se você está gostando do vídeo, se você acha que ele é informativo, que ele te interessa, compartilhe, ativa o sininho aí, né? Se inscreva no canal, porque eu vou criar mais conteúdo e certamente, se você está gostando, provavelmente você vai querer saber o que eu estou falando. Bom, então vamos lá. Quais são os motivos, então, do spread bancário tão alto no Brasil, né? Por que isso acontece? O primeiro motivo é a taxa de inadimplência. Ou seja, o que é isso, né? Então, nada mais é do que o indivíduo que vai ao banco, ele toma o crédito, seja lá qual for o motivo, e ele não paga. Então, essa taxa, esse problema, né, no caso, essa alta inadimplência, é um problema para a instituição financeira. Então, para ele conseguir compensar essa perda, o que ele precisa fazer? Ele precisa repassar no spread. Então, ele precisa repassar no próximo empréstimo, né? Então, a instituição financeira precisa receber esse spread maior, né? Ele precisa de um lucro maior para compensar essas perdas, né? Então, por que existe essa taxa tão alta aí de inadimplência? Existem alguns fatores para isso econômicos, né? Bom, o primeiro é aquela condição de repente, o indivíduo foi até a instituição financeira, pegou um empréstimo e eventualmente perdeu o emprego. Então, obviamente, ele vai priorizar outras coisas e vai abandonar o crédito. Então, aquele empréstimo que ele tomou, se ele perdeu, ele deixou de ter uma renda, a primeira coisa que ele faz é cortar os gastos e o crédito, como ele já consumiu, ele não vai pagar mais. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Então, são fatores econômicos, né? Sociais também, claro, óbvio. Mas é um ponto importante. Então, de repente, o indivíduo perde o emprego, não paga mais. Então, temos esse problema. Além disso, também, a legislação brasileira, né, ela é extremamente protecionista e permitiva. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Né? Que quando o banco empresta, e existe esse problema, né, o tomador não paga, seja lá por qual motivo for, a legislação protege muito. Eu não estou discutindo se está certo ou se está errado. Veja bem, eu estou dando um dado. A legislação protege muito o indivíduo contra o banco. Então o banco não consegue reaver esse dinheiro, porque a legislação é muito permissiva. Então, quando o banco tenta cobrar direto do salário, ele não consegue. E se ele tenta
pegar ali um collateral, não, bom, seria, mas na verdade ali, a garantia, né? Ele tem mais dificuldade. Vamos supor que existia uma garantia que fosse um imóvel. Se aquele imóvel é o único do indivíduo, então o banco já não consegue reaver esse imóvel, né? Então isso aí protege de fato o cidadão, ok, tudo bem. Só que a instituição financeira perde. E essa perda, obviamente, vai gerar um spread bancário maior, porque ele vai precisar compensar essa perda. Então, de novo, eu não estou questionando se é certo ou se é errado. O que eu estou dando é um dado que impacta no spread bancário. Então, o banqueiro, quando ele olha aquilo, ele certamente repassa esse custo para o indivíduo que vai pagar. Isso é uma obviedade até, né? Então, existem aí esses dois fatores, né? Então, que eu vou colocar tudo no primeiro, né? Que seria a alta inadimplência, né? Então, eu simplesmente abri a inadimplência, a taxa de inadimplência, para colocar esses dois fatores, né? A legislação muito permitiva e problemas econômicos, né? E sociais que são inerentes ao Brasil, né? Já é histórico isso. Pois bem, qual seria então o segundo fator? Bom, o segundo fator, e esse é até mais interessante, e que seria muito interessante se você assistisse o vídeo que eu já fiz sobre política monetária, porque tem tudo a ver. Tá? São relacionados, né? O segundo fator é o depósito compulsório, né? O que é o depósito compulsório? Bom, é aquela taxa que o Banco Central cobra, que eu já expliquei no vídeo de política monetária, só para a gente refrescar a memória. Para garantir a solidez do sistema financeiro, esse depósito compulsório fica lá no Banco Central. E é uma ferramenta do Banco Central também de controlar a liquidez no mercado. Além disso, há um ponto importante também, que é assim que o Banco Central consegue controlar o multiplicador econômico, né? Então, porque se não houvesse o compulsório, por exemplo, um depósito de 100 reais, ele seria multiplicado diversas vezes, porque o banco tomaria aqueles 100 reais, emprestaria, aquele dinheiro voltaria, ele prestaria de novo. Então, quando existe o compulsório, um compulsório de 20%, ele toma quando ele entra aqueles 100 reais, já fica 20% ali, então isso diminui a capacidade do banco de criar moeda, né, através de crédito. Mas isso é um conceito um pouquinho mais complexo, que a gente pode explorar um pouco mais para frente. Mas primeiro vamos entender só que o compulsório é, de fato, um fator importante para o spread bancário. Por quê? Porque quando o Banco Central aumenta o depósito compulsório através de uma política monetária mais contracionista, ele diminui a reserva bancária, o banco tem menos recursos para emprestar, e isso, obviamente, vai fazer com que o banco, já que ele tem menos recursos, aquilo que for emprestado, ele aumenta o spread para compensar. Então, o depósito compulsório é um fator importante, obviamente, no spread bancário, né? Outro fator importante, questão tributária, né? E não só a questão tributária, eu vou colocar tudo no mesmo fator. Então, tivemos o primeiro, alta inadimplência, o segundo, depósito compulsório, o terceiro ali, os fatores tributários e administrativos, né? O custo administrativo do banco. Mas vamos lá. A questão tributária, então você tem alguns tributos ali, né? Que são PIS, COFINS, obviamente, e você tem a questão administrativa, né, o custo administrativo do gerenciamento do crédito, né, não só da tomada do recurso, né, então você precisa pagar ali o bancário para que ele consiga captar o recurso, né, porque o banqueiro mesmo não vai captar o recurso, ele tem os seus funcionários, então existe o custo administrativo, aquele custo contratual, e todos os custos que envolvem, né, a instituição financeira, mais relacionada ali à parte do crédito, né? Então, não só na hora que o bancário precisa captar o recurso, mas também quando ele precisa emprestar, né? Então você tem quem toma crédito, quando precisa do crédito, você tem toda aquela burocracia e tal. E isso é um custo que é inerente ao processo. E, obviamente, esse custo também é repassado, né? Então, quando quem trabalhou em instituição financeira, né, sabe as PLRs, o 13º, 14º salário, bônus, bom, tudo isso aí, obviamente, o banqueiro coloca no spread bancário, óbvio, né? E um fator importante também, o quarto fator importante, crucial, pelo menos no meu ponto de vista, é a concorrência. A concorrência no Brasil é muito baixa. Hoje tem mudado, mas
se voltarmos aí 10, 15 anos antes das fintechs, né? Você tinha um sistema financeiro extremamente concentrado em 3, 4 bancos, né? E os bancos ali públicos. Só. Acabou. Então, o empreendedor, ele tinha muita dificuldade de conseguir captar recursos no mercado, porque ele era refém de algumas instituições financeiras. Então, qual que era a solução dele? Se fosse uma empresa maior, né? De repente, mercado de capitais ali. Caso contrário, se ele não quisesse abrir mão da empresa dele, né, de repente abrir o capital, ele de fato ficaria refém ali dos bancos, né? Ao menos que ele fosse para uma outra linha, né? Através de fundos e tal, mas é uma outra coisa. Mas a concorrência, de fato, é um fator muito problemático, porque permitia que os bancos cobrassem altas taxas, né? Dado que a concorrência era muito baixa. Então, isso dificultava muito pro empreendedor, né? E pro consumidor também, porque o consumidor também ficava refém dessas poucas instituições financeiras para consumir. Então ele ia financiar o carro, ele chegava na loja, né? Então já era o vendedor já diz para ele, né? Pelo menos já dizia, né? Olha, a gente trabalha aqui com instituição financeira tal, pronto, e acabou. Então ele ficava refém dessas instituições financeiras. Isso tem mudado um pouco com as fintechs, né? Isso tem ajudado bastante o sistema financeiro de crédito, né? Então, quanto maior for a concorrência, quanto mais bancos tivermos, né, na economia brasileira, maior a concorrência, menor tende a ser a taxa. Então, a concorrência é um fator importante, muito importante. Só que existem vários entraves para você instituir um banco no Brasil, né? Então, isso é um problema que o Banco Central já trabalha, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, né? Bom, enfim, então discutimos aí 4 fatores importantes, né? O primeiro é a inadimplência, o segundo depósito compulsório, o terceiro ali a questão tributária e administrativa do sistema financeiro nacional, e a concorrência que também, apesar das fintechs, ainda é baixa e precisa que seja maior para que tenhamos aí um spread bancário menor. Ok, o spread bancário, o menor spread bancário do mundo é o Japão, com cerca aí de 1%, entre 1% e 2%, né? E a média mundial de spread bancário fica entre 5% e 6%. Só que no Brasil, esse spread bancário chega a quase 40%. Então, é um número muito discrepante, dado esses motivos que eu acabei de mencionar, né? Então, um dos pontos também importantíssimos que não pode ficar de fora, que esses outros países, né, com spread bancário menor, o Japão, por exemplo, é um exemplo crucial nisso, é que a taxa de recuperação, dado um possível default, né, quando o indivíduo não paga, a taxa de recuperação desse dinheiro por parte da instituição financeira no Brasil, ela é muito baixa. Por quê? Porque a legislação brasileira ela é muito permissiva. Então, o banco tem muita dificuldade de conseguir reaver aquele crédito que não foi pago no primeiro momento, né? Então, isso é muito complicado. Então, eu tenho os dados que eu tirei desse estudo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A gente vai até analisar uns gráficos para facilitar o raciocínio. O que isso quer dizer? São dados do Banco Mundial, na verdade, esse, né? A cada dólar emprestado no Brasil, dólar é só a referência, tá? A cada dólar emprestado no Brasil, cerca de 13 cents voltam para a instituição financeira. Então, olha o espaço que existe aí quando o cliente não paga o seu empréstimo, né? O que o banco consegue? O banco consegue migalha, ele emprestou $1 e recupera 13 cents, apenas. Então, obviamente que ele vai repassar isso, né? Quando a gente compara com o Japão, os dados são ainda mais gritantes, né? No Japão, a cada dólar emprestado, e dado um possível default ali, né, um não cumprimento, né, do pagamento, o Japão consegue recuperar cerca de 92 cents. Então é um dado muito gritante. Enquanto o Brasil, as instituições financeiras no Brasil recuperam
13 cents. No Brasil, no Japão, as instituições financeiras recuperam 92. Então, é um dado alarmante e preocupante também. Então, isso deve ser levado em consideração quando a gente analisa aí o spread bancário. E quem sofre mais com isso, né? Ora, quem sofre mais com isso são, né, os microempreendedores, né, ou o empreendedor de médio porte e os consumidores de um modo geral, né? Porque as grandes empresas, elas conseguem, elas têm, né, um artifício que os outros não têm, que é o quê? Que são os bancos públicos, BNDES, por exemplo. Então, as grandes empresas, elas conseguem financiamentos, né, através dos bancos públicos como o BNDES. Não deveria ser assim? Não, mas é assim que funciona no Brasil, né? Então, nós tivemos aí casos escandalosos aí recentemente, dessas instituições assim financeiras envolvendo, né, grandes empresas e grandes empresários, né? Então isso é um ponto fundamental. Vamos analisar o estudo que eu disse, né? Vou pegar aqui por parte, a gente vai olhar juntos aqui. Então o estudo é da Fundação Getúlio Vargas. Os autores são Marcel Balaciano e o Vitor Vidal. Então, isso é um estudo que mostra, né, exatamente o que eu acabei de explicar sobre o spread bancário. Então, nesse gráfico aqui, para você que está escutando no Spotify, eu vou tentar ser o mais didático possível para facilitar, tá? O primeiro gráfico, né, sobre o spread bancário ao redor do mundo, ele mostra justamente o que eu falei, que é sobre o spread. Por que no Brasil o spread bancário é tão alto, né? Ele compara, na verdade, né, o spread bancário. A gente pode perceber que Madagascar passa dos 45% de spread, né? E o Brasil está ali entre 40%. Né? Um spread bancário muito alto. Ao passo que o Japão fica ali em torno aí de cerca de 1%, ali 2%. Extremamente baixo, né? Então isso é um ponto importantíssimo que o Brasil precisa começar a trabalhar para ontem, para que você tenha crescimento econômico, porque isso é nocivo para o crescimento econômico, né? Pois bem, então os pesquisadores abordam, né, vários assuntos que basicamente o que eu mencionei aqui, que são os entraves, né, os problemas, os fatores que causam o alto spread bancário. Um deles é a taxa de recuperação, que eu já mencionei e que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que evidencia, né, na verdade escancara como a nossa legislação dificulta esse processo, né? Ou contribui, no caso, para o spread bancário. Então a gente percebe que o Japão tem a maior taxa de recuperação, cerca de 92 cents por dólar, né? Esses aí são os dados do Banco Mundial, né? E o Brasil está lá atrás, né? Com cerca ali de 13 cents por dólar, né? Há países piores, olha lá, a gente tem ali Madagascar, Venezuela, né? Mas assim, não é mérito você ficar à frente de países como Venezuela, né? Que é uma ditadura. O cenário ideal era a gente estar ali perto do Japão, né? Seria o mundo perfeito, né? Então a gente está atrás do México, por exemplo. Algo assim ruim para o Brasil, né? Então é um problema sério. Depois ele coloca ali um ponto interessante, né? Que de fato é legal a gente observar. Que é quando há uma garantia, né? Quando a instituição financeira consegue realizar esse empréstimo e consegue atrelar uma garantia. Então a gente pode perceber aqui, ó, que ele colocou aqui, né, a taxa de inadimplência quando há uma garantia, que é a linha roxa, né? Então você pode perceber ali que nos empréstimos, né, nas modalidades com garantia, a taxa de inadimplência é muito mais baixa, né? A gente pode perceber aqui que quando não tem garantia, a taxa é muito alta, né? E isso, obviamente, é extremamente ruim, né? Mas, de novo, a gente não pode esquecer que existem ali algumas garantias constitucionais que dificultam. Então, se o indivíduo ele toma um empréstimo, ele coloca ali o imóvel dele como garantia, mas aquilo é o único imóvel dele, então, de novo, a instituição financeira vai ter problema, porque ela não vai conseguir despejar o indivíduo. É bom isso? É bom. Você precisa proteger, claro, o indivíduo contra uma instituição financeira que tem muito mais poder econômico. Ok. Só que, de fato, a instituição financeira vai repassar esse custo. Então, isso é algo que precisa ser pensado. Se não dá para melhorar nesse quesito,
O que a gente pode fazer então? Bom, certamente a concorrência é um ponto importante, né? Aqui ele mostra a evolução do crédito também, né? Ele coloca ali o estoque de crédito e tal. E como a situação no Brasil é alarmante, né? Desde 2015, né? Ele elabora isso, ele evidencia de uma maneira bem interessante. Ele coloca também o crédito total. A gente pode perceber ó, que de 2015, 2016, 2017 até 2018 o crédito total diminuiu bastante. E quando o crédito diminui, obviamente, tem um impacto no crescimento econômico, né? Porque os indivíduos precisam de recursos para que consigam empreender, né? Aqui também a gente tem ali os créditos, né? O comparativo entre banco público e o banco privado, que é muito interessante, o estoque de crédito entre banco público e privado de novo. E um ponto importante que a gente não pode esquecer é o papel do Banco Central nessa problemática. Então o Banco Central tem um papel fundamental. Na gestão Ilan Goldfein, que foi presidente do Banco Central, ele começou a implementação do BC+, né, a agenda BC+. O que seria a agenda BC+? Bom, eu separei ela aqui, pelo menos naquilo que mais nos interessa, né, é esse ponto aqui no final, que é o crédito mais barato, né? Então, o que diz aqui o crédito mais barato ali? Bom, na verdade, são 4 pontos, né? Ali o mais cidadania financeira, que se resume basicamente ali na educação financeira, que o Banco Central faz um trabalho excepcional nesse sentido, né? Na verdade, até a continuidade da agenda do Ilan Goldfein, e acho que esse é um dos motivos também pelo qual o Roberto Campos Neto recentemente ganhou o prêmio ali de melhor presidente do Banco Central do mundo, né? De fato, é um presidente extremamente competente, né? Acho que as instituições financeiras, né? Sobretudo o Banco Central, né? Essas instituições governamentais e tudo, de fato, elas possuem ali gente muito competente, né? E isso do processo histórico, né? Claro que existem problemas nas instituições brasileiras, né, tanto sociedade de economia mista quanto autarquias, há problemas, mas é inegável que pessoas como Roberto Campos Neto e outros presidentes, né, o próprio Ilan Goldfein, e a gente voltar um pouquinho mais para trás também, Gustavo Franco, são grandes economistas, né, e que contribuíram muito para a agenda do Banco Central, né, e do Brasil como um todo. Mas então, a cidadania, mais cidadania, basicamente, é esse trabalho de educação financeira que o Banco Central faz muito bem, a legislação mais moderna, né, então a atuação do Banco Central ali para conseguir uma relação com o Tesouro Nacional mais moderna, né, de modo que dê mais dependência para o Banco Central, e assim sucessivamente, né? Então, o sistema financeiro nacional mais eficiente, né? Isso também é extremamente importante. O que mais nos interessa aqui é o crédito mais barato, que é aquilo que de fato impacta a vida do brasileiro, né? Então, o que seria exatamente isso? Então, a agenda evidencia ali que é diminuir o custo do crédito para o tomador final, né? Ou seja, para aquele indivíduo que vai lá tomar o crédito. Então, ó, ele precisa reduzir a inadimplência, aumentar a competitividade, que é um assunto que nós já comentamos aqui, que os países já desenvolvidos já fazem, né? Então, um exemplo, acho que mais claro disso, não só o Japão, mas a Alemanha também. A Alemanha possui diversos cooperativas financeiras, né, que facilitam o crédito para o microempreendedor, né? Então, isso é muito bom. É muito bom e é muito saudável para a economia, né? Então, aumentar a competitividade, a flexibilidade na concessão do crédito, estimular a alocação mais eficiente e rever a operacionalização do compulsório, né? Tudo que eu mencionei. Mas há um ponto também que é muito importante, que a gente não pode deixar de lado, que é a assimetria na informação do cliente, né? Que hoje, bom, com as fintechs melhorou um pouco mais, óbvio, né? Mas hoje o seu histórico está muito mais ainda centralizado nas grandes instituições financeiras, e as instituições menores têm dificuldade de acessar o seu histórico, e se você é um bom pagador, portanto você teria um crédito mais barato, né? Então isso é uma agenda importante que o Banco Central comece a implementar. Bom, o Open Banking está aí, que é uma agenda muito importante, que vai agregar muito para o sistema financeiro brasileiro, e para o indivíduo que tem um bom histórico também, porque é aquela velha máxima, né? Então, o bom paga pelo ruim, né?
que é basicamente hoje o que acontece no Brasil, né? Então, o indivíduo que é um bom pagador, mas que precisa do crédito, ele paga um spread alto porque os outros não pagam. E aí eu não estou questionando, pode ser por questões socioeconômicas, né? Enfim. Mas o fato é que isso acontece. Então, essa democratização na informação vai ajudar e muito o indivíduo que precisa do crédito, né? Isso é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, né? Isso é fundamental. Ele mencionou ali também o depósito compulsório e, e é base, e acho que creio que seja basicamente isso, né? Então, só para finalizar, por que tudo isso então impacta você, né? Então, por que você paga caro? Bom, paga caro por esses motivos que eu já expliquei. Qual seria a solução? Bom, a solução, pelo menos a mais factível hoje, dado que a legislação seria um entrave maior para uma possível alteração, obviamente a concorrência é o caminho. É o caminho do sucesso, no caso, né? Ou pelo menos da busca aí pelo crescimento econômico e essa disseminação da informação, né? Do histórico do cliente, importantíssimo, né? Então a agenda do Open Banking é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, né? E a concorrência. Além disso, a questão tributária também é, de fato, sem dúvida, um fator importante. Bom, então temos uma agenda aí que é a reforma tributária, que a gente torce, né, para que avance no Congresso. Bom, mas essa é basicamente a receita. Se formos capazes de ajustar esses problemas, certamente o spread deve ser reduzido e isso deve impulsionar um crescimento econômico e com certeza vai ajudar também o consumo, né? As pessoas que precisam e dependem do crédito certamente teriam um crédito mais barato e consequentemente seriam capazes de pagarem, né? E não haveria aí a inadimplência. Então, certamente haveria, mas com uma taxa muito mais reduzida. Então essa é a problemática, isso basicamente porque que você paga muito no seu empréstimo, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha contribuído para a sua capacidade aí de compreensão, de raciocínio, né? Então, que você entenda o dia que você precisar de um crédito, caso você precise, e você saiba o porquê que você está pagando caro naquilo, né? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, né, eu peço que você compartilhe, que você dê o like. Sorte, sucesso para vocês. Nos vemos em breve.